Boa noite. Aqui quem vos fala é Dr. Beco e é o tema da aula de hoje, palavras-chave da linguagem C. É um tema um tanto longo, algumas palavras têm uso complexo, mas é algo básico e introdutório para quem está aprendendo a programar, precisa conhecer. Este vídeo eu vou disponibilizar publicamente no meu canal do YouTube por dois motivos. O primeiro motivo é porque é uma utilidade pública. Este é um tema que, para quem está aprendendo a programar, deve começar por aqui. Tem que aprender os comandos e também aprender a pesquisar novas sintaxes, novos usos de como que a linguagem ela se desenvolve. E um segundo item é porque este é um vídeo exemplo de um curso que eu estou gravando de linguagem C, que será disponibilizado ainda não definida a plataforma, mas que você vai poder assistir essa aula e conhecer um pouco mais de como que seria esse curso. Também deixo à vontade para que os professores que estiverem ensinando linguagem C possam aproveitar esse vídeo e também o que eu disponibilizar em forma de PDF do material desse vídeo. Será de acesso livre e gratuito. Então, vamos lá. Bom, a linguagem C, ela evoluiu muito. A versão mais comum, mais conhecida, era de C89, de 1989, em que a linguagem tinha 32 palavras-chave. É um número muito icônico e por isso foi muito difícil desse número ser alterado. Era como uma heresia mudar o número de palavras-chave da linguagem C. Mas acabou acontecendo, a linguagem evoluiu, precisou alterar o número e a cada versão nova foram incluídas algumas palavras que são importantes aí. A C99 ela introduziu 5 palavras-chave e a C17, o padrão C17, incluiu mais 7 palavras-chave. E também tem algumas palavras-chave do GNU, com um total então de 49 palavras-chave. De C89 nós veremos auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, if, int, long, register, return, short, signed, sizeof, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile e while. De C99, as 5 palavras-chave são inline, restrict, bool, complex and imaginary. De C17, align as, align off, no return, static assert, thread local, atomic e generic. E as extensões GNU, ASM, type of, label, int 128, fp16 e com isso a gente vai, e tem as macros, e com isso a gente vai poder conhecer de perto uma introdução legal da linguagem C. Para você aprender a linguagem C, basicamente você tem que estudar as palavras-chave e as funções da biblioteca padrão. Existem centenas de milhares de funções da biblioteca padrão. Então, é um processo longo de aprendizado e neste vídeo nós não vamos tratar das funções de biblioteca, mas vamos tratar das palavras-chave. Seguimos. C89, também conhecido aí na literatura como C90. Então, se você estiver pesquisando e aparecer C90 em vez de C89, lembre-se que são sinônimos. Primeiro, classes de armazenamento. Hoje nós temos 5 classes de armazenamento das variáveis em C. Antes, com C89, eram só 4 classes e essas 4 estão descritas aqui. A quinta fica para eu explicar na página do C99. O que são classes de armazenamento? São modificadores que você inclui num tipo de uma variável para dizer que essa variável ela pode estar com um tempo de vida limitado ou com um espaço
de acesso limitado. A variável alto declara uma variável como sendo da classe de armazenamento automática ou local. Ela é raramente usada porque é a classe padrão. As variáveis já são consideradas alto. Por causa disso, o GNU C Compiler, que é o GCC, ele aproveita essa palavra reservada para mais um detalhezinho. Permite declarações adiantadas de variáveis em estruturas alinhadas. Forward declarations, ou seja, quando você tem uma estrutura dentro de uma estrutura e a estrutura de fora precisa referenciar de dentro e a de dentro precisa referenciar de fora, e aí você fica num ciclo de quem fazer a declaração primeiro. Então você precisa de forward declaration para conseguir quebrar esse problema de dependência. Variável global ou externa. Quando você declara uma variável fora de qualquer função, ela se torna global. Mas é global apenas naquele arquivo. Se o seu programa é um compilado de diversos arquivos, essa variável global não pode ser usada em outro arquivo. Se você quiser que isso aconteça, você tem que declarar ela do tipo extern. E aí ela passa a ser acessível em outro arquivo. Atenção, isso não é uma boa prática de programação e, portanto, não é recomendado. Infelizmente, está muito divulgado, principalmente aí com o microprocessador Arduino. Eu adoro o Arduino, acho ótimo, mas a ideia dele tem esse probleminha. Tudo que você declara de variáveis fora das funções são variáveis globais. Se o seu programa cresce, fica muito difícil, impossível fazer debug, porque você perde uma das características mais importantes da linguagem, que é o encapsulamento de dados, onde cada função protege o que ela pode alterar de dados. Quando tudo é global, toda função pode alterar qualquer coisa, daqui a pouco você não sabe quem está mexendo no que. Uma nota, em funções, se você declarar a função como extern, você está falando que a função desse arquivo pode ser acessada por outro arquivo. Aí tudo bem, pode usar à vontade. Static. Uma variável estática tem o seu valor preservado até o fim do programa. Em funções, torna as funções privadas. Registro. A variável do tipo register são otimizadas para permanecer no registro da CPU o máximo de tempo possível. Como a gente sabe, a CPU tem poucos registradores, então você não pode ficar usando essa classe de armazenamento para muitas variáveis, porque você acaba tendo que trocar registrador para RAM e perde a grande vantagem dela, que é a velocidade. Exemplos. Aí temos um extern float combustível. Combustível é uma variável do tipo float que foi declarada em um outro arquivo, e neste arquivo onde está a palavra extern, ela está sendo referenciada para ser usada do outro arquivo. No arquivo original, onde ela é declarada sem o extern. Depois, int func void auto int x. Esse auto é desnecessário. Dentro da função, você escreveu int x, ela já é auto. Register int i. E normalmente é uma variável usada para índices. E aí a gente quer realmente que um índice fique no registrador para que o laço corra muito rápido. Então, nesse caso, i está declarada como register. Static int lembra igual a zero. Quando você declara uma variável static, você tem que inicializar o valor dela. Por quê? O static vai lembrar desse valor quando a função terminar e voltar para quem a chamou e for chamada pela segunda vez. Essa declaração static int lembra igual a zero não será executada uma segunda vez e assim por diante. Então a declaração só é feita uma vez. Da segunda em diante, a variável vai se manter com o valor em que ela se encontrava por último. Portanto, a declaração precisa ter uma inicialização para a variável começar com um valor. E a quinta classe a gente vê depois, que é a classe de thread, classe de armazenamento thread. Palavras-chave char, int, float e double são tipos básicos de dados. Short, long, signed e unsigned são modificadores de tipo. O short e o long, se você não colocar ele na frente de um tipo,
assume-se ele sozinho que você está modificando o tipo inteiro. Portanto, ele assume short int e long int. O long você pode falar long double também, mas essa tabela aqui, ela está aqui não para a gente analisar os tipos, e sim para conhecer as palavras reservadas. Se quiser conhecer os tipos básicos com mais detalhe, vá na aula de tipos básicos de dados. Mas aqui tem detalhe suficiente para dar um começo. O tipo char tem 8 bits, o máximo que ele pode alcançar com esses 8 bits é de 127 positivo ou menos 128 negativo. Se você colocar a palavra unsigned, que troca o bit de sinal para algo que vai ser parte do número, o bit passa a ser parte da cadeia do número, então você não tem mais os números negativos, só que os positivos passam aí de 0 até 255. O short com 16 bits vai até 32.767 ou sem sinal 65.535. O int 32 bits vai de 2 bilhões no máximo com sinal até 4 bilhões sem sinal. O long de 0 a 9 quinquilhões com sinal e de 0 a 18 quinquilhões, que é 18 seguido de 18 zeros, se você declarar ele unsigned long. O float vai de 0 até 3.4 vezes 10 elevado a 38. E o double, com 64 bits, vai de 0 a 1.79 vezes 10 elevado a 308. E o long double, por curiosidade, está aqui. É o 128 bits, vai de 0 a 1.18 vezes 10 elevado a 4.932. O tipo void. O tipo void não faz sentido a gente declarar uma variável do tipo void. Por quê? É um tipo que não dá valor nenhum. O tipo void é usado em 3 ocasiões apenas. Primeiro, uma função que retorna void. Ela indica que não retorna valor nenhum. Então, um exemplo, void exit int status. Esse void antes do nome da função é o tipo de retorno. A função exit não retorna nada, portanto é void. Função com argumento void. Indica uma função que não recebe nenhum argumento. Por exemplo, a função para sortear um número aleatório, ela não recebe nenhum argumento e ela te retorna um int, que é um número aleatório. Int rand void. Um ponteiro para void é o ponteiro coringa. Olha aí um novo nome para você. O ponteiro coringa significa o seguinte: quando você declara um ponteiro, você tem que dizer para que tipo é esse ponteiro. Se é um ponteiro para int, se é um ponteiro para char, se é um ponteiro para um vetor ou um struct, ou até um ponteiro para uma função. Mas quando você não quer declarar o tipo de ponteiro, uma função que retorna um ponteiro para qualquer coisa, você vai declarar então um ponteiro do tipo void. A declaração é simples, void asterisco pv, tem a declaração ali. Um exemplo de função que usa esse ponteiro tipo void, void asterisco malloc, parênteses, size t de tamanho. Malloc, ela reserva uma área de memória em bytes, o tamanho que você determinar, para que seja apontada por algum ponteiro. E você que diz qual é o ponteiro. Para você converter o retorno de malloc, que é void, asterisco, para o ponteiro que você quer, você usa um cast, que é o nome do tipo entre parênteses. Palavra-chave const. O identificador não deve alterar o seu valor, se ele for declarado como const. Aqui uns exemplos. Const float pi é igual a 3.14. O const ele é um qualificador de tipo. Const float e igual a 2.71. Então a variável π e a variável e têm um valor fixo. Os ponteiros eles podem apontar para const, mas não podem alterar o valor do local apontado. Então, por exemplo, se eu criar const float asterisco pcon recebe o endereço de π. Tudo bem, o ponteiro para const está apontando para a variável π. Na linha de baixo, pcon recebe o endereço de e. Eu alterei o local para onde o ponteiro está apontando, mas eu não alterei o que está dentro do local apontado.
Então, o ponteiro pode apontar para dois locais, para a variável const, mas o erro dá se eu tentar fazer, por exemplo, asterisco p com mais, entre parênteses, porque o asterisco não teria prioridade sobre o incremento, e aí você andaria na memória. Então, quando eu tento incrementar uma variável const, aí o compilador vai me acusar erro. Próxima página. Volátil. Indica ao compilador que a variável desta classe altera seu valor de forma arbitrária ou desconhecida, e, portanto, o compilador não deve confiar em cachê e deve sempre ler o seu valor na fonte. Por exemplo, imagina uma variável que tem recebendo via um cabo de USB ou algum hardware o ângulo da junta do pulso de um robô. E esse ângulo, se a pessoa mexer no robô fisicamente, esse ângulo muda. Então, o fato do valor da variável mudar, independente do que o programa acha que está acontecendo, você, para declarar isso como volátil, você facilita o compilador a entender que sempre que ele precisar operar com o valor dessa variável, ele precisa consultar o valor. Ele não pode, por exemplo, a variável acabou de somar 1, está no cachê dele que a variável está valendo tanto, você pediu para fazer uma nova operação, ele fala, ela está valendo tanto, vamos somar esse outro tanto. Não pode. Pode ser que ela já tenha mudado o valor completamente. Então, toda vez que a variável for acessada, o compilador vai buscar o valor na fonte. Atenção, o volátil deve ser usado para tratar sinais. Então, se você for tratar sinais que são interrupções de relógio, de alarme ou interrupção de Ctrl+C, qualquer flag que você fizer dentro de uma rotina de tratamento de interrupção, chamada de handler, você precisa usar volátil, porque essas variáveis elas podem ser alteradas fora do fluxo normal de um programa. Palavra reservada typedef. Essa é uma das palavras que eu mais gosto. Ela é muito útil. Ela cria um apelido para um tipo. Por exemplo, typedef, o nome do tipo e o apelido. Basta isso. Então, em vez de você escrever o tempo todo nos protótipos de funções, em declarações, você quer unsigned long, você pode transformar essas duas palavras, porque as duas fazem parte de um único tipo. Você pode transformar elas em uma palavrinha menor. Typedef unsigned long, o long sublinhado t. Então, a partir de agora, eu posso declarar uma variável escrevendo o long sublinhado t. É parte da do nosso estilo de programação, que vocês vão aprender comigo. Cada vez que você declarar um typedef, você colocar o final sublinhado T, para lembrar que aquilo é um tipo. Sizeof. Ela retorna o tamanho de um tipo em bytes. Então eu posso aplicar sizeof no tipo que eu criei, que é o apelido o long sublinhado T. Ele vai me dizer, olha, tem 64 bits, tem 8 bytes. Ou eu posso usar num tipo normal, sizeof de int, vai falar, olha, tem 4 bytes. Ou posso ser um tipo com qualificador. Por exemplo, sizeof unsigned long, ele vai me dizer também o tamanho. Struct, ele cria um tipo composto. O struct é um conjunto de tipos que podem ser inclusive os básicos ou outros structs aninhado ou union ou qualquer outra coisa embutida. Então, você pode escolher lá dentro e criar um registro de tudo que você precisa. A declaração é simples, você coloca struct, o nome da estrutura, abre chaves, os itens dela, fecha ponto e vírgula. Se você precisar agora declarar uma variável, para declarar uma variável você usa struct, o nome da estrutura, espaço, o nome da variável. Você pode também colocar a declaração do nome da variável aqui antes do ponto e vírgula. Você pode já declarar o struct junto com os nomes das variáveis. Então ficaria, por exemplo, chaves, cliente, ponto e vírgula. Desse nosso struct tem dois elementos. O long t, que foi o que eu criei com o typedef, portanto é um unsigned long para tel, telefone, a variável. E um char nome com um vetor de max
caracteres para colocar como nome do cliente. Então eu tenho o nome e o telefone. O cliente é a variável, então é struct strreg cliente. Para eu acessar o telefone do cliente, eu coloco cliente.tel. O operador ponto pega a variável struct e acessa os membros da estrutura. Então, cliente.tel recebe, está aqui o número do cliente com o código de país e tal, e como é um número muito grande, ele tem que ser o L, unsigned long, que é o tipo declarado para telefone. Muito bem. Se eu quiser, aqui só é um cliente. Se eu quiser vários clientes, eu posso colocar colchete, o tanto de clientes que eu quiser, e aí eu vou ter cliente, colchete, depois ponto, né? Colchete com índice, depois ponto, telefone, tal, tal, tal. Union. Union é semelhante em sintaxe a struct, porém, todos os seus elementos se sobrepõem na memória. Então, o que acontece com o Union é que o maior tipo é o tamanho da Union. Por exemplo, o short tem 2 bytes aqui. Então, o Union vai ter 2 bytes. E o char, aqui tem colchete, então é uma matriz, tem que ver quantos elementos tem na matriz. Ela vai estar na mesma posição inicial do short e vai ter o tamanho de bytes ali que for dentro do colchete. Aqui como tamanho eu coloquei size of de short. Portanto, eu defini que eu quero tamanho 2 bytes. Portanto, tem 2 caracteres. Dessa forma, eu criei duas variáveis que têm o mesmo tamanho. O short, que tem 2 bytes, e o char, que eu posso acessar o byte 0 e o byte 1, bastando eu colocar o índice do que eu quero. Essa é uma ótima maneira de você, por exemplo, analisar o conteúdo de uma variável grande em pedacinhos em bytes menores. Como é que você faz isso? Eu declaro aqui, primeiro que eu usei um typedef. Portanto, ao colocar chaves e o nome, não é uma variável que está aqui, e sim um tipo, quebra T, porque tem um typedef. Então eu defini um tipo. Esse tipo é o quê? Union, o n sublinhado quebra. Então, tanto faz eu declarar uma variável escrita union, o n sublinhado quebra variável, ou quebra t variável. Aqui eu declarei x como do tipo quebra t. Acessar o ponto h, que é o membro h do x, e colocar um valor lá, é só x.h, recebe um valor. E aí, se eu quiser imprimir o byte menos significativo, por exemplo, eu coloco o printf do C colchete 1. Como esses computadores pessoais usam o Little Engine, que é uma inversão do mais significativo com o menos significativo na memória, então o colchete 0 vai ser o byte menos significativo. Então é legal você fazer um teste, rodar esse programa e ver que número que dá. Olhar esse número em binário e descobrir por que 2053 o byte 0 é esse tanto e imprimir também o byte 1 e ver que tanto que dá. Ok? Então a palavra reservada enum agora. Ela cria uma enumeração. Você coloca, por exemplo, enum, o nome da enumeração, abre chaves, e os itens da enumeração, fecha chaves. O enum, ele automaticamente começa a contar do zero, e portanto dom, seg, ter, qua, quin, se, sa vão ter números associados 0, 1, 2, 3 até 6. Para eu declarar uma variável, basta eu colocar enum, o nome do enum, então esse é o tipo, essa palavra dupla aqui composta, s. S é agora uma variável do tipo enum, e a grande vantagem da variável do tipo enum é que você pode especificar que essa variável ela só deve aceitar valores de uma certa categoria. Então, em vez de eu declarar o número da semana como um int, e aí eu poderia ter um monte de número lá e poderia dar errado em alguma operação e eu nem perceber, eu declarando ela como enum, ele fixa nos valores de 0 até o 7 aqui dos dias da semana. A variável não vai poder receber, por exemplo, um número 18. Então, essa é uma grande vantagem para você caçar bugs. Pronto.
Próxima página. If e else. Dada uma condição, sendo a mesma satisfeita, o fluxo do programa segue para o trecho de código subordinado ao if. Caso contrário, opcionalmente, segue para o else. Então, o else é opcional. O que acontece com esse if-else aqui? Você tem uma sequência de comandos e de repente o programa encontra um if. Ele testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele executa os comandos subordinados à condição do if. Esses comandos subordinados são colocados entre chaves se for uma lista de comandos. Se for um comando só, a chave é opcional, você prefira remover a chave. E para indicar que ele é subordinado, coloque um espaçamento aqui. Nós usamos um indentamento de 4 espaços. Pronto. Se a condição for verdadeira, executa a condição, pula o else e segue o programa. Se a condição for falsa, pula esses comandos que estão subordinados ao if e entra no else e executa os comandos subordinados ao else, se o else existir. E depois que acabar o else, segue o programa com os comandos abaixo. Se o else não existir, como é que funciona? Se a condição for verdadeira, executa os comandos subordinados ao if e segue os comandos após o if. Se a condição for falsa, simplesmente pula os comandos subordinados ao if e segue a partir do if, porque não teria else. Então é bem simples, mas é um dos comandos, acho que, mais poderosos da linguagem. É o comando que determina o que o computador deve fazer em condições separadas. Então, abre os fluxos de execução. O comando switch, ele serve para você substituir um monte de if-else aninhado, por exemplo. Você tem um monte de casos em que isso ia acontecer isso, isso ia acontecer isso, isso ia acontecer isso. Então, como é que você faz? Você lista uma série de alternativas para um fluxo de execução. Escreve-se switch, a variável que você quer testar, e aí abre chaves, uma indentação aqui, case, uma constante, dois pontos, os comandos que vai executar caso a variável seja igual a esse valor do case. Se encontra um break, ele pula o switch e termina. Então executa o caso A, os comandos do caso A, e pula o caso B e o default e termina. Se a variável for cair aqui no caso B, executa os comandos do caso B. Se não tiver break em qualquer posição, o fluxo continua. Então a variável valendo B executaria os comandos e executaria também o label seguinte, caso C, D, caso D full, etc., até acabar o switch. Se a variável não se encaixar em nenhum dos casos, opcionalmente podemos colocar default, que seria o caso que é o caso contrário, não se encaixou em nenhum, executa esse. Normalmente a gente coloca ele por último e sendo o último não precisa de break. O case, então, nomeia os rótulos dos casos do switch. O default é o caso contrário, é o caso padrão se nenhum outro servir. E o break causa o fluxo ser desviado para fora do switch, mas também para fora do for, do while e do while, de um alinhamento atual. Alinhamento é quando você tem um, um comando dentro de um outro comando. Então, o break, ele quebra o comando do alinhamento atual e vai para o mais externo. Então, supondo que eu tenha 3 laços embutidos um no outro, o break do laço mais interno vai quebrar o fluxo e vai voltar para o laço intermediário, que vai rodar uma vez. O break, se ele tiver no laço intermediário, ele quebra e volta para o laço mais externo. E o laço mais externo, então, roda uma vez. Se a condição der verdadeira, ele entra. Se der falso, ele sai, mas ele roda uma vez. Agora, se o break estiver no laço mais externo, aí ele quebra o laço mais externo e sai de todos. Comando goto. Não use. Ele desestrutura seu código. É o melhor que eu posso falar do goto. Não use. É um salto incondicional, não estruturado para um label. Então, por exemplo, se o label é não sei programar, dois pontos, você pode usar goto, não sei programar, e aí ele pula o código pula o fluxo
para o label e executa a partir dali. Pode ser um pulo para frente ou para trás. Existem ferramentas de análise de código estruturado para busca de problemas. Essas ferramentas não funcionam se você usar GoTo, porque o GoTo desestrutura seu código. Não recomendo. Tudo que você quiser fazer com GoTo, pense em uma maneira de fazer com o laço. Comando return. Ele retorna o fluxo para a função chamadora. Então, se você chamou uma função, essa função está executando e de repente encontra um return, o return ele tem que casar com o tipo da função. Se a função é do tipo void, você usa return ponto e vírgula. A outra forma, são duas formas de usar. É se a função tem um tipo declarado que não é void. Então, por exemplo, a função é do tipo int, você vai retornar um valor inteiro, return 10, return 5 e ponto e vírgula. O valor que você colocar na frente do return tem que bater corretamente com o tipo de retorno da função. Próxima página. Vamos olhar agora os laços while, do e for. O while é um laço que tem a condição no topo. O do é chamado de do while. É um laço que tem a condição embaixo. E o for tem a condição no topo, mas tem também dois auxiliares que ajudam muito a um programador, principalmente novato, não esquecer de todos os itens necessários para rodar um laço corretamente. São comandos que criam pontos no fluxo do programa, em que o código se repete de modo estruturado. Exemplos. Vamos fazer um laço para contar de 0 até 25, portanto o sinal de menor que aqui é 26. E esse código, ele pega esses valores e soma com o caractere A para imprimir letras de A a Z. Então eu faço o for L recebe 0, enquanto L for menor que 26, L++. Put C imprime um caractere, que é o caractere A mais o valor de L. Então, o 0 vai imprimir A, o 1 vai imprimir B, o 2 vai imprimir C, até o 25 mais A vai imprimir Z, e o laço termina. Então, o laço roda inicializando, testa a condição, entra no laço, incrementa condição, dentro do laço, incrementa condição, laço incrementa, até que a condição falha e aí ele sai do laço. Então, esse é o ciclo que acontece. No caso do while, se você quiser fazer um programa equivalente, você tem que lembrar, primeiro, inicializar a variável fora do laço, porque o while não tem local para inicialização. O while tem apenas um parênteses com a condição. Então, fora do laço eu falo que L recebe 0. No laço eu falo enquanto L for menor que 26. Aqui dentro eu vou precisar de chaves, porque tem dois comandos. O meu for não precisou porque tinha um comando só. Mas se quiser colocar mais de um comando, você tem que abrir e fechar chaves. E aí eu imprimo o A, o caractere, mais o L. E aí tem o incremento, L++. O laço então volta a testar L. Se for menor que 26, imprime a letra, soma 1, testa, imprime, soma, testa, imprime, soma. Testou é igual a 26? Enquanto for menor que 26 entra, mas é igual a 26, então sai. Repare que quando o programa continuar fora do laço, se em algum momento aqui embaixo eu mandar imprimir L, não se assuste que vai aparecer o número 26. Você vai pensar, poxa, mas o meu laço era para contar só até 25, como é que está imprimindo 26? Porque a condição ela tem que estourar para o laço terminar. Portanto, a variável após o laço, ela está numa condição de estouro da condição que você usou. E o laço do while, como é que funciona? Primeiro você coloca uma inicialização, depois o do, e aí abre chaves, coloca os itens que você quer dentro do laço, no caso eu quero imprimir e somar 1. E aí ele fecha com chaves o while, a condição, o ponto e vírgula. Repara que há um ponto e vírgula após esse while no do, mas não há o ponto e vírgula no while quando ele é no topo e não há um ponto e vírgula no for. Se você colocar um ponto e vírgula no topo, você fecha o laço. Portanto, o laço fecha nele mesmo sem nenhum comando dentro. Ele roda sozinho em branco
e o programa continua, é como se o put-c estivesse fora do laço. Então vai imprimir só a letra, no caso o L vai rodar até 26, vai imprimir a letra após o Z, que eu não lembro qual que é, deve ser um símbolo. E aí você vai ficar olhando para esse debug aqui, falando, mas como é que imprime só uma letra e ainda é uma letra que está fora do A a Z? Porque o ponto e vírgula fechou o laço. E qual é a diferença então do while para o do while? O while ele vai testar antes de entrar e pode acontecer da condição falhar logo no início e ele não executar nenhuma vez. Portanto, ele executa 0 ou mais vezes. O do obrigatoriamente entra no laço e testa a condição só embaixo. Portanto, ele executou uma vez. E aí vai testar se vai executar mais ou não. Então, ele executa uma ou mais vezes. Então, esses comandos são chamados de laço. Os itens acima, esses trechos, são equivalentes. E as expressões L igual a zero é chamada de inicialização. L menor que 26 aqui, a expressão 2 é chamada condição. E a expressão 3, que seria o L++, é chamada de incremento ou passo, porque pode ser decremento também. E na verdade pode ser qualquer coisa, não precisa incrementar de 1 em 1, de 2 em 2, você pode fazer uma conta. Muito bem. Comando continue. O comando continue força o laço a rodar imediatamente. Então, como que acontece quando o laço encontra um continue? Vamos imaginar que cada um desses itens aqui seja uma série de comandos aqui. Então, os zeros são os comandos fora do laço. Os comandos vão sendo executados até que, pá, encontra um laço fora. Ocorre, então, uma inicialização. O número 1 é executado apenas uma vez. Se a gente seguir as setinhas, não volta para o número 1. Da inicialização, pula para o 2 a condição. Sendo verdadeira, entra no laço. Sendo falsa, vai lá para o número 6, que são os comandos fora do laço, e acabou todo esse laço. Então, essa condição sendo verdadeira, executa os comandos de dentro do laço, no caso aqui, 4, o if e o 5. Executando os comandos dentro do laço, ele roda e volta para o item 3, que é o incremento. O incremento manda para o 2 e testa de novo a condição e o fluxo segue. No caso do continue, eu coloquei ele nesse exemplo dentro de um if, subordinado a um if. Então, vai executar o começo dos comandos dentro do laço, que são os comandos do item 4. Depois testar se essa condição qualquer aqui for verdadeira, ele chama um continue. Se for falsa, ele executa o restante do laço e volta para o item 3. Mas se a condição for verdadeira, ele encontra o comando continue. Portanto, os comandos do item 5 não são executados se essa condição for verdadeira. Ele do continue pula direto para o item 3, que é o incremento, e volta para o 2 e roda de novo. Então é como se eu estivesse testando vários elementos de um conjunto e falando, olha, mas se esse elemento tiver tal condição, eu descarta ele e vai para o próximo, que esse não interessa. Então, se essa condição acontecer, continue, pega o próximo elemento e vamos para frente. Se o elemento for interessante, aí executa o pedaço aqui do item 5 nesse elemento. Então, o continue no while. Os comandos são executados dentro do laço. Quando encontra um continue, ele pula diretamente para a condição e não executa os comandos abaixo do continue. No do, também não executa os comandos abaixo do continue, mas ele executando antes, quando encontra o continue, ele pula para baixo para a condição para testar se vai ou não rodar mais uma vez. Se for rodar mais uma vez, volta para o do e o processo se repete. Muito bem, vamos para a próxima página. Agora, os 5 comandos, palavras novas, introduzidos na linguagem na versão C99. Primeiro, o false e o true são macros para verdadeiro, que vale 1, e falso, que vale 0. Então, você pode atribuir esses valores para uma variável inteira ou para uma variável bool, e eles têm esses valores. 0 para falso, 1 para verdadeiro. E o tipo bool, que foi introduzido para substituir as operações que se faziam com inteiros. Então,
Antes se usava o tipo int, ainda se usa muito o tipo int para guardar um valor inteiro que pode ser avaliado como verdadeiro ou falso. Com o tipo bool, o- essa variável declarada bool, ela só pode ter os valores 0 para falso e 1 para verdadeiro. Então aqui, por exemplo, eu declarei bool a, vírgula b. O a é falso, o a recebe falso, então a vai valer 0. Se eu fizer uma soma b recebe 3 mais a, como a variável é do tipo bool, ela não vai ter um valor 3, vai ter o valor 1 e vai ser transformado em 1. Então há uma aritmética booleana ocorrendo aqui. Os valores verdadeiro e falso vão se manter. Se você somar dois falsos, você tem o falso, mas se você somar um verdadeiro com um verdadeiro ou um verdadeiro com um falso, você vai ter verdadeiro. O mesmo vale se você multiplicar, né? Você multiplicar por 0 vai dar 0. E aí, se eu tenho essas duas linhas A e B, o que esse if vai dar? Verdadeiro ou falso? Not A e B. Not A é verdadeiro e B é verdadeiro, portanto, dá a verdadeira condição desse exemplo. Muito bem, palavra inline. Uma função é declarada inline, o seu corpo ele é copiado no local de toda a chamada dessa função. Com isso, você evita a troca de contextos dos saltos e os retornos. A função fica tão rápida quanto usar uma macro. Então basta você escrever inline na frente do protótipo, aí o tipo da função, o nome da função, os argumentos e tal. E aí o que acontece? Cada local que houver uma chamada, o corpo da função ele é copiado inteiramente para aquele local. A função é executada no próprio local. O comando restrict. Um ponteiro declarado como restrict indica ao compilador que o bloco de memória apontado é apontado apenas por um ponteiro, apenas por ele. Então, um exemplo aqui, int área, declarei área uma variável inteira. Declaro aqui int asterisco restrict pa, ponteiro para área. Recebe o endereço de área. Portanto, o endereço de área agora está sendo apontado por pa, um ponteiro restrict. Eu não posso ter no meu código nenhum outro ponteiro apontando para essa mesma área de memória. Com isso, é possível o compilador otimizar seu código e é uma otimização que, inclusive, a linguagem Fortran já fazia há muito tempo e que a linguagem C não tinha. Era a única coisinha que faltava para a linguagem C. Sempre foi melhor que o Fortran em tudo, né? Mas esse pedacinho faltava, esse detalhe. Com esse detalhe, é responsabilidade do programador indicar que essa área de memória vai ser apontada por um único ponteiro. Quando você puder fazer isso, faça, que você tem ganho de velocidade. O tipo size_t é um tipo equivalente ao unsigned long. Ele serve para medir tamanhos em bytes dos objetos. Então, na C99 substituiu-se o unsigned long para medir tamanhos, os retornos, por exemplo, da sizeof. Quando se usa malloc, você quer dizer quantos bytes você quer colocar. Então, qual é o tipo dessas variáveis? Tudo size_t. Novas palavras reservadas, complex e imaginary. O complex define um tipo complexo com duas partes, uma real e outra imaginária. O imaginary define um tipo complexo com apenas uma parte imaginária. Exemplo: complex Z1 igual a 5.0 mais 3.0i, Z2 Z3 ponto e vírgula. Quando eu coloco complex sem dizer qual é o tipo do real que eu quero, float, double ou long double, ele assume double. Portanto, Z1 está definido já com o valor 5.0 mais 3.0i, parte real mais parte imaginária. Quando a gente olha essa declaração pela primeira vez, a gente estranha por que tem um sinal de mais. Veja, isso não é só uma operação de mais, isso faz parte do tipo. É assim que se escreve um tipo complexo em C. Quando você for atribuir um valor para uma variável complexa, você tem que escrever real mais imaginário. Esse mais aqui é como se fosse uma vírgula de um par ordenado. Ele está aqui para separar um do outro. Z2 e Z3 eu declarei sem inicializar nada.
Declarei imaginary M um tipo que só tem a parte imaginária, portanto, a atribuição é 4.0i, só tem a parte do i. Esse i também faz parte do tipo complexo, ele está definido e você tem que encaixar ele aqui no finalzinho do número. Declarei um double R igual a 1.5. Muito bem, agora será que eu posso montar um tipo complexo sabendo que eu tenho um imaginário e um real? Posso. Z2 é igual a R mais M. Simplesmente, isso não soma. Isso só atribui esse par ordenado R,M para Z2. Não há soma real aqui. Esse valor não é esse símbolo não é um símbolo de adição aqui no sentido de que vai haver uma adição. Ele é um separador. Agora, eu posso somar dois tipos complexos. Nesse caso, é uma adição realmente, não é um separador. Z3 recebe Z1 mais Z2. Então, ele vai fazer uma adição do valor de Z1 com o valor de Z2. E para eu imprimir Z3, como é que eu faço? Não existe um porcento específico no printf para complexo. Você tem que separar o real, imprimir, separar o imaginário, imprimir. Então, uma forma de você imprimir seria printf z3 igual a %.1lf mais %.1lfi, muda de linha, e aí a função creal de z3, cimagem de z3. Essa função creal e essa função cimagem, ela me retorna o tipo, a parte real e a parte imaginária de um número complexo. Muito bem. Chegamos aqui na C17, palavras reservadas da versão C17. Essa versão também é conhecida como C18 ou C11. Então, se você estiver pesquisando e encontrar, isso aqui foi inventado na C11, não foi na C17. Lembre-se, é sinônimo. Se você mandar imprimir, compilou com C11 ou C18 e mandar o stdc verso, você vai receber esse número aqui, que é um long, que é 2017-10. Esse número foi atualizado aqui na C17. Na C18 são pequenos ajustes, mas não introduziu nenhuma palavra reservada nova. Primeira palavra, a generic. Ela permite a generalização de uma macro para diferentes tipos de dados. Por exemplo, imagina que eu quero somar um valor 1 para o tipo int, o valor 2 para o tipo float e o valor 3 para o tipo double. Se eu quiser criar macros, eu posso chamar elas de inci, x mais 1, incf, x mais 2.0, incd, x mais 3.0. Com isso, lá embaixo no meu programa, toda vez que eu quiser incrementar de acordo com essa minha regrinha, eu vou precisar olhar qual é o tipo da variável para chamar o inci, f ou d da maneira correta. Para eu não ter que ficar lembrando disso, foi criado então o generic. Como que ele funciona? Eu crio um inc, que é uma macro, e eu digo que ela é o generic, dado um valor, um tipo. Se ele for double, é para chamar inc d de x, vírgula. Se ele for float, é para chamar inc f de x, vírgula. Se ele for qualquer outra coisa, eu posso usar defull, é para chamar inc i de x. Então, lá embaixo no meu programa, eu posso simplesmente chamar inc da variável que eu quiser e ele vai cair na macro correta dependendo do tipo. Então, é como se fosse um switch para tipos de dados. Muito bem. Thread local. Essa é a nova classe de armazenamento, é aquela quinta classe de armazenamento que eu tinha comentado lá no início do programa, né? E ela define o tempo de duração de uma variável dentro de uma thread. Se você faz um programa em que paraleliza várias threads, você pode dizer que aquela variável ela deve sobreviver apenas durante o tempo de execução da thread. Muito bem. Align off e align as.
Quando você declara tipos na memória RAM, o computador ele é organizado e os tipos são alinhados na memória e não são colocados de qualquer maneira. Eles têm que ser colocados a uma distância de potências de 2, para que os ponteiros possam trabalhar com a matemática de ponteiros facilmente. Então, você pode analisar onde que está o alinhamento e pode definir um novo alinhamento para um determinado struct ou uma variável. Então, o align off ele retorna o alinhamento em bytes na memória RAM de um dado tipo. Por exemplo, se eu tenho um struct test, dentro tem um int i e um char c com 3 elementos, e o ciclo inteiro tem 4. E o char, como tem 3 elementos, vai ter 3 bytes. Ora, 4 bytes e 3 bytes, eu vou ficar com 7. Eu não posso usar o próximo pedaço de memória nessa posição. Então é adicionado um chamado pad, um bytezinho extra para cobrir o buraco. E aí como que a gente descobre isso? Você analisar o size off e o align off. Repara que a variável individualmente, o tamanho é 4 e o alinhamento é 4. O char, o tamanho desse daqui é 3, porque tem 3 bytes. E o alinhamento dele é de 1 em 1, o alinhamento do char. Agora, o struct, que seria o conjunto completo, repara que o tamanho dele é 8. Mas como ser aqui 4 e 3? É porque foi adicionado um padzinho, um bytezinho em branco, para poder o alinhamento bater. E o alinhamento aqui pode ficar de 4 em 4. Muito bem, e se eu quiser forçar um alinhamento específico? Eu uso align as, ele ajusta o alinhamento na memória. Por exemplo, eu escrevo align as, parênteses 4, char C3. E aí se eu reparar aqui, o que mudou foi essa linha em que o C tem tamanho 3, mas o alinhamento aqui era de 1, aqui o alinhamento é de 4. O resto aqui se manteve nesse caso, neste exemplo. Ok? Próxima. Muito bem, a última página do C17. Primeiro, a palavra reservada atomic. Ela permite operações indivisíveis em uma variável. Então eu declaro atomic sublinhado int, aí 1 é um especificador de tipo, ou eu declaro sublinhado A maiúsculo atomic, parênteses, int, fecha parênteses, aí 2 também é um especificador de tipo. Essas duas formas, então, são equivalentes. Eu posso usar o sublinhado atomic, ou eu posso usar a macro criada na biblioteca stdatomic.h, e aí eu uso para todos os tipos. Tem atomic bool, atomic char, atomic short, e tem também com u, que são os unsigned. Atomic int e uint, long e ulong. Tem o wchar, wchart. Então eu posso usar a macro se eu preferir escrever dessa forma. Ou eu posso usar sublinhado A maiúsculo atomic, e aí eu crio desta forma a variável atomic. Agora, se eu não colocar o parênteses, eu posso usar os qualificadores de tipo. E aí o atomic passa a ser também um qualificador de tipo. Então ele não é um especificador de tipo. Qual que é a diferença? Um especificador de tipo vai dizer o tipo da variável que eu estou declarando. Aqui não, ele vai só qualificar. Portanto, P de AI é um ponteiro para um inteiro constante atômico. Então, o P de AI é um ponteiro para algo que é constante, inteiro e atômico, certo? A variável PAI, ela mesma não é atômica. Ela é um ponteiro para algo atômico. Então, e se eu quiser fazer um ponteiro atômico? Olha aí, para quem já tinha dificuldade de aprender ponteiro, chega mais uma novidade. Aqui você já viu ponteiro coringa e ponteiro atômico. Fala se essa aula não está legal. Então, se você está aprendendo ponteiro atômico e está entendendo, parabéns. E se você já chegou até aqui, com 54 minutos de vídeo, parabéns também pela sua persistência. Eu sei que é uma aula densa, mas com certeza vai valer a pena para você. Bom, para eu declarar um ponteiro atômico, eu tenho que escrever o sublinhado atomic com A maiúsculo, parênteses, int asterisco, parênteses,
PATI, que é o nome do ponteiro que eu escolhi, podia ser qualquer outra coisa. Então, PAT é um ponteiro atômico para inteiros. E para que serve uma variável atômica? A gente aprendeu a declarar ela, mas para que serve? A variável atômica ela garante que o sistema operacional não vai interromper uma operação matemática, uma operação de atribuição, no meio da expressão e passar o programa para outro programa rodar. Por exemplo, o famoso caso do casal sacando da conta corrente em duas máquinas de bancos separadas. Se as variáveis saldo não forem atômicas, vamos pensar, tem o homem e a mulher. O homem, ele está sacando, vamos supor, ele tem R$ 100 na conta. Ele vai lá e consulta o saldo, tem R$ 100, aí ele pede para sacar. Quando ele pede para sacar, a máquina tem que consultar o saldo e tem que subtrair o 100 para saber se ele tem o 100 e subtrair o 100. Se isso não é atômico, supondo que a máquina consultou e viu, tem 100, vou liberar. Quando ela vai liberar, o agendador de tarefas do sistema operacional, ele troca de programa, dá uma pausa ali, fala, não, tem outra coisa para fazer. Depois a gente volta. Então ficou na memória, eu tenho, vou liberar, mas não liberou ainda. Na outra máquina, a mulher está lá e consulta o saldo, tem. Vai liberar? Vai. Liberou, pegou os R$ 100. Foi embora com o dinheiro, muito bem. Quando a máquina 1 volta a funcionar, o computador volta de onde parou. Então ele já sabe que tem, mas não liberou. Então ele só libera. Acabou sacando quanto? R$ 200, né? Porque 100 de um lado, 100 do outro. Isso aconteceu porque a operação não foi atômica. Então, quando você tem uma operação atômica, você garante que certas operações você tem que chamar, estudar a biblioteca std atomic para ver quais são as funções para cuidar de que essas operações sejam atômicas, mas você garante que essas expressões não serão interrompidas no meio do caminho. Certo? Então é isso. Parabéns por ter aprendido sobre ponteiros atômicos. Static Assert. Isso daqui é uma macro para debug, uma palavra reservada para debug. Ela testa uma expressão constante em um tempo de compilação e se ela avaliar falsa, ela aborta a compilação com erro. Aqui um exemplo. Static assert 2 mais 2 é igual a 4, a macro 4, vírgula, e a mensagem de erro. Erro na macro 4. Então, se um define lá para cima definiu 4, valendo 4, 2 mais 2 vai avaliar como verdadeiro, isso daqui vai ser ignorado, o computador vai compilar o seu programa normalmente. Mas se por algum erro lá de alguma expressão lá para cima, essa macro não foi definida como 4, vai dar 2 mais 2 igual a algo diferente, vai dar um erro de compilação. E aí a gente tem que lembrar e entender a diferença do que é tempo de compilação e tempo de execução. Tempo de compilação é quando você acaba de editar o código, vai para o prompt e digita gcc tal e está compilando. Aquelas mensagens de erro que o compilador te joga são erros em tempo de compilação. Então você faz o quê? Você volta para o código, edita, conserta, compila de novo, volta, edita. O ciclo de fazer um programa bem feito é você editar e compilar até que não tenha mais nenhuma mensagem de warning ou de erro. E remover todos os warnings e erros em tempo de compilação. Mas isso não significa que o programa ainda está perfeito. Pode ser que alguma lógica esteja incorreta. Erros semânticos o compilador não pega. Se você pensou uma coisa e escreveu outra, o compilador não vai saber que você quis dizer uma coisa e escreveu outra. Quem é que vai encontrar esse erro normalmente? O usuário final, o seu cliente lá, que vai estar rodando o programa. Ele não sabe programar, ele está só rodando, em tempo de execução. E aí o programa dá pau. Aí ele te liga e fala, olha, deu um bug assim, assim, assado. Então foi um erro em tempo de execução. Existe também uma função assert para erros de tempo de execução. Ela é mais simples, ela só assert e a condição. Se acontecer dessa condição ser falsa, durante a execução do programa, o programa aborta com uma mensagem de erro
horrorosa lá dizendo: o programa abortou porque teve esse erro, tal, tal, tal. Mas pelo menos facilita você achar o debug. É, no programa final, na versão final para o usuário, você desabilita os acertos, porque é melhor você recuperar do erro do que dar uma mensagem que o programa abortou, que fica muito feio. Então a adição do Static Assert foi uma novidade para ter erros de assert em tempo de compilação. Já existia antes assert em tempo de execução. E, finalmente, a palavra-chave no return, né? Parece algo vindo do Senhor dos Anéis, o ponto de no return. Ele avisa ao compilador que esta função não volta para quem a chamou. Para escrever uma função não return, você só coloca no return antes do tipo. O tipo você vai precisar, normalmente vai ser void, ela não vai retornar mesmo. E aí imprime erro, por exemplo, o nome da função chama imprime erro, recebe uma mensagem de erro e um código de erro. Aí essa função, o que que ela faz? Ela imprime a mensagem de erro: olha, deu erro tal, tal, tal. Aí imprime terminando com erro %d aqui, o eCode. E aí dá um exit e o programa termina. Normalmente a função no return, você vai terminar ela com exit ou com abort. Por quê? Se você der return, ela não é no return, ela vai retornar para quem chamou. E aí não é o objeto dessa função. O objeto dessa função é terminar o programa, não retornar mais. Então é assim que você indica ao compilador o no return. Esse estilo já funcionava antes de inventarem essa palavra-chave. O problema é que o compilador tinha que colocar toda a estrutura de memória para saber que endereço retornar. Então, essa palavra-chave ela ajuda a otimizar o código, porque o compilador, sabendo que essa função não vai retornar, ele não vai perder tempo e nem espaço na memória, colocando itens relativos a um return. Próxima. E finalmente nós chegamos no GNU Extensions. Quando você usa o GCC, se você usar essa chave sublinhado std igual a GNU 17, essa não precisa usar porque ela é padrão, é o que vai acontecer. Mas se você quiser compilar sem as extensões, você quiser compilar para a versão anterior que a gente viu, que é o C17, você coloca "-std igual C17. Se você quiser compilar para a primeira lá, C89, você pode colocar std igual C89 e aí só vai ter 32 palavras reservadas, o resto vai dar erro. Também é um sinônimo, em vez de std igual C89, pode ser "-ANSI, que é o C padrão ANSI, o C primeiro, lá, primeira versão. Mas se você não colocar nada, ele já entende que é o GCC, é para compilar esse padrão mesmo. Palavras-chave interessantes aqui: ASM, type of, label, int 128, fp16 e uma macro que eu coloquei aqui porque é importante, prefixo 0b. ASM, ela insere um trecho de código em assembly diretamente no código-fonte em C. É um comando fantástico. Você pode programar em assembly sem precisar de um editor assembly. Exemplo, para chamar a interrupção 3 em assembly, você simplesmente coloca ASM, parênteses, aspas, int, $3, fecha. O sinal de dólar aqui, o cifrão, é para indicar um número inteiro. E aí, fechou, ponto e vírgula, pronto. Isso daqui vai ser incluído quando o compilador converter todo o seu código C em assembly. Entre os códigos C anterior e inferior, você vai ter esse int3 ali. Vai estar uma instrução assembly inserida no meio. Olha um outro exemplo. Mover o número 1 para o ponteiro que está referido ao %0, registrador %0. ASM, abre parênteses, abre aspas, move B, que é um byte, o número 1 para %0, fecha aspas, aí tem separações de 2 pontos com 3 itens. O primeiro é que esse ponteiro vai ser read, esse asterisco P tem que estar relacionado a uma variável do própria linguagem C. Esse daqui vai ser modificado, vai ser write, e o que é que modificou foi a memória. Se você modificar um registrador, você tem que dizer, olha, modifiquei um registrador, para ele saber que você está
no meio do código em C, se você modificar alguma coisa, você perde a consistência. Então, o compilador precisa saber o que mudou. A palavra typeof, ela retorna o tipo de uma expressão. Então, por exemplo, se eu declaro uma variável int x, de repente eu quero saber qual é o tipo de x, typeof x. E eu posso usar isso para declarar uma nova variável. Aqui, por exemplo, eu escrevi type of x asterisco p, vírgula y. Eu declarei uma variável y do tipo int e declarei p como um ponteiro para int. Então, type of e parênteses o tipo, a variável, o tipo, ela é substituída pelo próprio tipo. Sublinhado, sublinhado, label, sublinhado, sublinhado. Os labels que são usados com o goto, eles não precisam ser declarados. Mas um label, ele serve para o código inteiro, e o que torna o goto ainda mais arriscado. E aí você pode declarar um label com essa palavra reservada, e ele fica um label local. Ou seja, se um goto tentar pular de uma função para outra, um label mais longe, vai dar erro. Então, torna o goto um pouquinho menos arriscado. Resumindo, não use goto. Sublinhado, sublinhado, int 128. Esse é um novo tipo que provavelmente no futuro a gente vai ver como long long, mas que no GNU Extension já existe, que é um inteiro de 128 bits. Ele declara esse inteiro. Esta monstruosidade é difícil de operar e de imprimir. Por exemplo, não tem como você usar um printf para imprimir isso daqui. O que você tem que fazer ou é quebrar ele com um union e imprimir metade, metade, duas partes de 64 bits, ou transformar ele numa string e ir dividindo por 10 e pegando cada caractere, imprimir a string. Enfim, tem que inventar alguma função para imprimir ele aqui para saber o que está acontecendo. Como que você faz? É simplesmente como um tipo qualquer, int 128, enorme e ponto e vírgula, é uma variável então de 128 bits, gigante, um monstro. No outro lado tem o sublinhado, sublinhado FP16. O float, que já é uma variável pequena e rápida, não precisa menor que isso, ela é super ótima. Mas em alguns processadores, por exemplo, do tipo ARM, ela tem uma dificuldade aí com a lentidão de trabalhar com float 32 bits. Você tem a opção de declarar uma float de meia precisão. Só tem 16 bits esse float. Então, ele aproximadamente tem só 3 dígitos de precisão. Então, é bem simplesinho para fazer operações float com números pequenos. Como que você declara? Simplesmente chama o tipo e o nome da variável, fp16, sublinhado, sublinhado, fp16, meio, ponto e vírgula. Então, essa variável aqui, se você usar o formato i3e, ela vai ter um valor máximo de 65.506. Esse valor usa um bit para ter not a number, NaN, e inf para infinito. Se você usar esse bit para fazer mais número e descartar esse NaN e o inf, você consegue ter uma variável que vai até 131.008. Né? É o modelo alternativo. E a macro 0b é uma constante inteira em binário. Então, se eu declarar uma variável i e atribuir a ela um valor que inicia com 0b, e colocar só zeros e uns na frente, porque senão daria erro, isso daqui vai atribuir um valor em decimal para a variável i. Então, ele converte, na verdade ele não converte nada, né? A variável ela é guardada em binário, né? Mas isso daqui tem o mesmo significado de você fazer assim, por exemplo, int e recebe 42. Então, é a mesma coisa. E com isso, nós terminamos todas as palavras reservadas da linguagem C. Um resumão em 1 hora e 10 minutos. Para a gente finalizar, um pouco de referência. Para você citar esse trabalho, você tem duas opções. Caso você queira referenciar o vídeo,
Esse daqui é um bibliotex. Quem conhece LaTeX entende que isso daqui pode ser usado para gerar uma referência bibliográfica. Então, o título é Palavras-Chave da Linguagem C e o link vai estar disponível aqui. Meu site é beco.cc C palavras-chave vídeo. Se você quer baixar o PDF desta apresentação, você pode ir em beco.cc C palavras-chave PDF. Então, este é o PDF da apresentação. Agradeço muito aos créditos, espero que você tenha aprendido muito com esse vídeo e que seja útil para você aí na sua universidade, onde quer que você tenha assistido e estudado. Compartilhe com seus colegas de sala e professor também, se o senhor gostou desse vídeo, fique à vontade, uso livre e gratuito. E, finalmente, referências, recomendações bibliográficas. Esse livro C Completo Total, ele já é um pouco antigo, então tem alguma coisa que precisa ser atualizada. Mas ele tem uma lista de todas as bibliotecas do C89. É um negócio assim, é um ponto fundamental para você aprender. É uma bíblia, é um dos que mais vale a pena aqui de todos. Treinamento em Linguagem C, da Vitorine Viviane Mizrahi, fantástico. Expert C Programming Deep Secrets, muito bom esse livro, ele pega coisas avançadas. Tem esses dois livros meus, C Incrementado, Aprendendo C++, eu vou deixar um link para você poder ver onde que ele está. E 72 programas em C, esses dois, eles ainda não estão publicados, tá? Contato e redes sociais, o meu site é o beco.cc, o GitHub Dr. Beco, o YouTube /C Dr. Beco, e-mail rcb@beco.cc, GitLab Dr. Beco, Twitter, me siga lá, Dr. Beco. Recursos online, aqui são alguns dos sites e referências aqui que eu usei para conseguir compilar toda essa informação neste vídeo, e que são sites que você consegue aprender muito mais sobre os assuntos que foram aqui tratados. Eu simplifiquei, a maioria dos comandos tem sintaxe alternativa e outras funções, mas é importante você saber que isso é apenas um ponto inicial na sua carreira de programador em C. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Compartilha, dá um like se gostou, se não gostou dá um dislike, e eu agradeço muito a sua atenção por esse tempo todo. Obrigado e até a próxima.